Vocês já pararam para repensar o espaço de privilégio que o carro tem na nossa sociedade, nas nossas cidades e no nosso cotidiano? Eu vou colocar uma perspectiva aqui para vocês hoje. Bem-vindos, acomodem-se confortavelmente em suas poltronas para viajar comigo pelo Antropoceno. O Antropoceno é a fase geológica mais nova do planeta Terra. Essa fase é caracterizada pelos impactos que as atividades humanas têm em processos físicos e biológicos que acontecem na superfície terrestre. Essa fase teve início com a civilização industrial. Abastecidos primeiro pelo carvão e depois pelo carro, começamos a esquentar o planeta. Por isso que o Antropoceno também pode ser conhecido como a fase do aquecimento global ou das mudanças climáticas da Terra. A Terra levou cerca de 4,5 bilhões de anos para oferecer condições de vida na sua superfície. Nós, humanos, Homo sapiens, o mais moderno dos hominídeos, surgimos nela há 70 mil anos. Se pudéssemos colocar o tempo da Terra no tempo do relógio, ou seja, em 24 horas, para poder comparar essas histórias, nós, humanos, surgimos às 23 horas, 59 minutos e 43 segundos. Há cerca de 100 anos, impulsionados pela industrialização, começamos a urbanizar a Terra. E urbanizamos muito rápido, mais rápido do que o previsto. Em 1950, a Organização das Nações Unidas estima que éramos 2 bilhões de indivíduos no planeta Terra. Atualmente somos 7,9 bilhões, e a grande maioria distribuídos em mais de 6 milhões de cidades. Cidades de diferentes tamanhos, cultura, geografia e nível de engajamento social na produção do seu espaço. Em comum, elas possuem a necessidade de energia, a presença do concreto e de carros, muitos carros. Desde que a temperatura da Terra começou a ser mensurada, ela já aumentou 1 grau. Parece pouco, não é? Mas não. Em março de 2022, foi notificado pela primeira vez que os dois polos estavam aquecendo ao mesmo tempo. Para ser mais ilustrativa, é como se tivesse sido verão ao mesmo tempo no hemisfério sul e norte da Terra. Gente, eu não sei vocês, mas isso é muito diferente do que eu aprendi na escola e tenho absoluta certeza que qualquer um de vocês aqui hoje. Na minha opinião, essa é a pior notícia que nós recebemos da comunidade científica que estuda o clima. Porque ela deixa muito claro que, sim, a Terra já está em desequilíbrio. Para monitorar e mensurar a emissão de gases de efeito estufa, os pesquisadores agruparam as nossas atividades por setores: energia, agricultura, indústria, mudança do solo e setor de transporte. O setor de transporte é responsável, na escala mundial, por 14% da emissão de gases de efeito estufa. Na nossa cidade, o setor de transporte ele é responsável por 40,6%. E desses 40,6%, cerca de 60% são emitidos pelos nossos carros. Ir e vir por aí, na superfície terrestre, fazendo turismo, sempre foi uma necessidade e uma satisfação nossa. Nós somos a única espécie do planeta com capacidade de se deslocar por toda a Terra, por vontade própria, e se tudo der certo, sem comprometimento físico algum. Alguns dos desenvolvimentos mais notáveis para a história da humanidade estão relacionados à nossa necessidade de transportes. Foi assim que a gente inventou a roda, a energia elétrica, a combustão interna.
Foi por isso que nós criamos estradas de ferros, aeroportos e, infelizmente, a cultura do carro. A cultura do carro, ela acarretou e ela acarreta, principalmente para nós que moramos no continente americano, prejuízos sociais, econômicos e ambientais enormes. Por conta da cultura do carro, nós passamos a construir cidades desproporcionais à escala humana. Adoecemos a nossa sociedade e estamos destruindo a nossa biodiversidade. Estamos em 2023, sabendo de tudo isso, e continuamos derrubando fragmentos de florestas, derrubando árvores tão importantes para a captura de carbono. Para quê? Para abrir espaço para o carro. Nós precisamos reagir, não só repensar, mas reagir a essa cultura. E eu vou dizer para vocês por quê. Em março de 2023, o painel intergovernamental de mudanças climáticas publicou o 6º relatório destinado para formuladores de políticas públicas. E tem muitas mensagens importantes que a gente precisa escutar. Eu trouxe para vocês aqui hoje 3 delas. Uma, o clima já mudou e mudará ao longo da vida de 3 gerações. 1950, 1980 e 2020 são gerações que enfrentam e enfrentará as mudanças climáticas de maneira muito específica. A geração de 1950 viveu num meio ambiente equilibrado, mas hoje eles estão nos espaços de poder, tomando decisões importantes. É só vocês olharem para a maioria dos nossos prefeitos, deputados, senadores e presidentes mundo afora. A geração de 1980, a minha geração, foi educada sabendo do problema. E até aqui teve pouca capacidade de reagir. A geração de 2020, essa geração, ela viverá os melhores momentos da sua vida no mundo em crise climática. Uma crise que é multiplicadora de outras crises, das crises que já temos. 2. Os cientistas afirmam com alto grau de segurança que se nós não reduzirmos as emissões pela metade até 2050 para segurar a temperatura da Terra a 1,5 graus, se a Terra chegar aos 2, muito provavelmente a Terra tal qual a gente conhece ela hoje não existirá mais. Por isso que as decisões que a geração da minha mãe tomar hoje e a capacidade de reagir da minha geração nos próximos 2 anos serão determinantes na forma como a minha sobrinha Alice vai sobreviver nesse mundo. Porque a gente não está mais falando de manter um meio ambiente equilibrado. A Terra já está em desequilíbrio. Mas eu trago boas notícias. Os cientistas afirmam que as soluções, elas já existem, elas são viáveis e o melhor, as mais eficientes são as mais baratas. E adivinha qual solução tem mais destaque no setor de transporte, pela sua eficiência e custo? Ela, a bicicleta. Eu sou Andréia, geógrafa, ciclista, e pesquiso a produção do espaço de cidades na América Latina. E sei que não é de hoje que pesquisas e dados e teorias apontam a bicicleta como uma solução eficiente, barata, mas agora a bicicleta é colocada como uma ferramenta que pode salvar a Terra de um ponto de retorno, de uma temperatura da qual não haverá ponto de retorno. A bicicleta ocupa 5 vezes menos espaço que o carro nas nossas cidades. Ela não precisa de combustível fóssil para funcionar e agora ela é colocada como essencial em ações de mitigação e adaptação que precisamos para enfrentar a crise climática. Mas, para que a gente possa transformar a bicicleta, a gente e a nossa sociedade, em meio de transporte,
As nossas cidades precisam ter infraestrutura cicloviária para garantir a segurança dos nossos deslocamentos. Imagina se João Pessoa fosse uma cidade que tivesse mais ciclovias e elas fossem arborizadas. Provavelmente a gente nem precisaria de um banheiro decente no lugar de trabalho para decidir se vai ou não de bicicleta. João Pessoa tem um potencial enorme para se tornar uma cidade ciclável. Levamos cerca de 10 quilômetros para fazer o percurso casa-trabalho. Para iniciantes, isso de bicicleta dá 35 minutos, com um tempo bem menos. Mas às vezes as pessoas falam, tem ladeira. E se os ônibus tivessem suporte para transportar a nossa bicicleta? Posso garantir para vocês que com condicionamento físico, as ladeiras que nós temos, isso com o tempo se torna irrelevante. Mas eles são necessários para quem precisa percorrer maiores distâncias. Contudo, só infraestrutura cicloviária não é suficiente. Pesquisadores argumentam que para cidades se tornarem cicláveis, e cidades como Amsterdã, Copenhague e Berlim, foi necessário muito investimento em infraestrutura cicloviária, mas também desinvestimento em infraestrutura para carros. E, principalmente, a construção de um cenário cultural e de normas sociais. E sabe o que faz isso muito bem? O turismo. O turismo de bicicleta, o cicloturismo urbano. E foi pensando nisso que eu e os meus amigos resolvemos criar o projeto João Pessoa de Bicicleta. Eu e os meus amigos formamos um grupo muito diverso. Estamos entre os 20 e os 58 anos, moramos em diferentes bairros da cidade, alguns de cidades próximas. Somos de diferentes classes sociais, mas em comum a gente tem a paixão por João Pessoa e a vontade de fomentar a cultura da bicicleta nela. Pensamos nesse projeto como uma resposta do turismo às ações de adaptação. É a primeira iniciativa de descarbonização da cidade. E eu espero que, do fundo do meu coração, seja a primeira de muitas que virão. Nós catalogamos 12 rotas de cicloturismo por todo o território da cidade e por regiões metropolitanas. Já referenciamos e catalogamos as rotas por nível de segurança, nível de dificuldade e nível de impacto social. O que significa dizer quantas famílias e indivíduos seriam impactadas na compra da rota. Identificamos e catalogamos atrativos turísticos. Assim, conseguimos dar visibilidade para as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, indígenas e de pescadores que temos aqui. 93% das pessoas que fizeram alguma rota do nosso projeto são residentes de João Pessoa. São pessoas que não conheciam esses espaços periféricos e tampouco sabiam que podiam chegar até eles de bicicleta. 7% eram turistas. Esses dados mostram que o cicloturismo urbano é o caminho mais simples para transformar a mentalidade de residentes. O turismo trabalha com intersubjetividade. E é também o caminho mais rápido para acelerar a infraestrutura cicloviária em nossa cidade. Como uma proposta de turismo lento, o cicloturismo urbano ele não só ajuda a fixar o turista por mais tempo na cidade, mas como ele também contribui para a diversificação do lazer dos seus residentes. Lembrem-se, estamos no antropoceno. Não importa o grau de liberdade que conquistamos até aqui com a nossa inteligência. Nós somos produtos da Terra e somos todos os dias arrastados pelos movimentos que ela faz em torno de si e do Sol. Optar pela bicicleta é o mínimo que pessoas privilegiadas podem e precisam fazer para poder enfrentar essa crise climática. Bem-vindos ao Antropoceno e, em caso de emergência, suba na bicicleta. Obrigada.